Boa noite a todos. Hoje, a gente está no dia 14 de novembro de 2022. E essa aula nossa é a aula número 7. Então, na aula número 5, a gente falou sobre a questão da purificação e da purificação com o cristal líquido. Qual é o processo de purificação, né, com o cristal líquido? Na aula passada, então, a aula número 6, nós conversamos sobre a estrutura do ser, né? E a gente falou dos 3 corpos: corpo físico, corpo energético, corpo emocional. Então, a minha ideia hoje é o seguinte: eu vou falar alguma coisa da purificação desses 3 corpos, vou fazer uma canalização, uma mensagem, porque a mensagem é sempre no momento onde vocês estão recebendo, num outro nível, né? Num outro nível, essa informação, e depois eu vou dividir vocês para vocês fazerem a prática da purificação dos 3 corpos. Por que eu tenho feito mais essa coisa também de vocês estarem entre vocês fazendo? Porque o objetivo maior desse curso, como eu já falei, é vocês praticarem. Então, o mais importante é a prática, né? Vocês estão aprendendo, claro, vocês estão aprendendo como praticar, mas o mais importante é praticar. Então, quanto mais vocês estiverem praticando, mais fácil fica depois vocês conseguirem manter essa prática, né? Então, eu até deixei no grupo, para ficar mais fácil, o texto dos 3 exercícios: purificação do corpo físico, do corpo energético e do corpo emocional, que eu vou querer que vocês apliquem um no outro, mas isso vai ser depois que eu fizer a canalização. Só para vocês saberem mais ou menos a ordem, o esquema, né, que eu estou pensando, tá bom? Alguém precisa colocar alguma coisa agora, antes de eu começar a falar, ou não há necessidade? Se houver necessidade, vocês podem falar. Se alguém tiver necessidade de falar. Se não, eu começo. Então, assim, primeiro eu vou falar o seguinte, que eu falo assim, eu dou alguma explicação, né? Depois eu faço a canalização. A questão, começando, né, que não é, essa coisa ela não é assim tão dividida, tá? Eu falo que eu estou falando, mas não significa que eu também esteja canalizando. Você não separa a coisa tanto assim, né? Quando eu falo, eu vou canalizar, eu canalizo, mas o que eu falo antes, eu não programo, não é uma coisa programada e estudada. Eu tenho mais ou menos a ideia do que eu quero falar, uma intenção, e vou falando. Por exemplo, na aula passada, eu falei muita coisa, muito mais coisa do que eu imaginava que eu ia falar. E fui falando e fui enveredando por certos caminhos, eu vou muito mais observando o que eu estou falando, tá? E vou confiando no que vem para eu falar. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque todas essas práticas e todos esses exercícios com cristal líquido, a gente vai confiando mais na gente. Então, essa é uma forma de praticar. Então, por exemplo, se vocês, né, acabou o curso, vocês estão querendo, gente, eu estou precisando aqui agora da purificação do corpo físico. Mas eu não lembro. Não tem importância. E vocês, no momento, podem ter acesso ao exercício que está lá. Não tem problema nenhum. Vocês têm a intenção de fazer a purificação do corpo físico. E o que vier naquele momento, vocês vão confiar. Tá? Então, por que isso é importante? Quando a gente confia, começa a confiar no que vem para a gente, então, na nossa intuição, naquilo que está chegando para a gente, é uma forma da gente estar reconhecendo o poder que a gente tem, os dons, as habilidades que a gente tem. Quanto mais a gente confia, mais a gente libera isso, né? Na semana passada, naquele texto que eu pedi para a Heloísa leu para a gente, falou, eu nem estava lembrando disso mais, estava lá no texto, que eu escrevi há muito tempo, né, que eu canalizei, que tinha lá dentro, né, do corpo emocional, umas esferas, que são esferas como se não tivessem sido tocadas pelo cristal líquido, que correspondiam a dons que a gente tem. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazendo esses exercícios, vão liberando, né, essas habilidades que a gente realmente não sabe que tem. Mas quanto mais a gente confia, mais a gente libera.
Então, assim, tudo isso que eu estou falando entra na prática, tá? Por isso que eu explico como a coisa acontece comigo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa me faz uma pergunta e eu respondo, às vezes, imediatamente, aquela resposta, ela não é muito mental, tá? É o que vem para mim naquele momento. Então, também seria uma canalização. Então, porque na realidade, as pessoas vão vendo como se fosse canalizar uma coisa meio assim, demais, não é bem assim. Porque, na realidade, você vai abrindo seus chakras, vai equilibrando e vão abrindo essas redes de conexão. E uma importante rede de conexão, como eu já falei, é a rede de comunicação universal, que é a abertura do sexto chakra. Então, você começa a captar mais. Então, quanto mais você confia em você mesmo, mais você vai captando. Se você não confia, tudo você vai achar que não, isso não tem nada a ver, isso é besteira. Porque o seu ego interfere, entende? Então, é por isso que eu coloco essas coisas que eu estou colocando para vocês. Então, quando eu começo a falar, eu vou falando, depois eu falo, agora eu vou canalizar, mas não significa mesmo, eu também não estava canalizando antes. Eu podia até estar canalizando num nível mais mental, mas não tem uma diferença tão evidente assim, tá? O objetivo desse curso não é ensinar a canalizar, nem que vocês canalizem, mas, obviamente, que isso pode vir naturalmente. Uma das formas é essa, como eu falei, você vai confiar no que vem. Ah, eu quero fazer exercício e tal, mas eu não me lembro. Ah, então, que vier aqui, eu vou fazer. Essa é uma forma. Então, essa confiança em você mesmo, ela é importante. E a confiança vem de onde? Né? De você saber o que você é de fato, em essência. Em essência, todos nós somos luz. Né? Luz primordial, centro de criação. E essas centros de criação explodem em fonte de cristal líquido, fonte de vida. Todos nós somos isso. Então, isso está meio escondido dentro da gente. Mas quanto mais a gente permite, mais isso vai se expressar. Tá? Então, é lembrar disso. Então, vai fazendo, vai falando, e aí você vai percebendo, sem aquela preocupação. Mas o que é isso? Veio de onde? Porque a preocupação e essa coisa do auto-julgamento, assim como o julgamento, né? Julgar os outros, é pura e simplesmente mente racional e ego. Isso não interessa. Não interessa no que a gente está fazendo aqui. Tá? É claro que vocês precisam de ter um ego, é claro que no dia a dia vocês vão resolver muita coisa no mental, mas se vocês tiverem essa inspiração interior e deixarem isso manifestar, fica muito mais fácil. Então, o objetivo nosso é esse. E quando você realmente transcende, né, a dualidade, então transcende o ego, você tem acesso a essa sabedoria que está aí para todo mundo. Quanto mais acesso eu tenho, mais fácil fica eu viver no meu dia a dia, com a minha mente racional. Mas eu não vou depender apenas da minha mente racional. Isso muda muito as coisas. Tá? Então, é por isso que a questão é prática. A gente precisa praticar. Então, você vai confiando, vai praticando. Não existe o certo e errado. Eu vou fazendo e vou ver o resultado. Ah, não era por aqui. Tudo bem, não era por aqui, eu vou pelo outro caminho. Porque abrir mão do ego tem a ver com isso, né? É aquilo que eu já falei com vocês. Quando eu falo, eu vou canalizar, na verdade, eu nem sei se eu vou falar alguma coisa, eu só falo que vou. E geralmente falo. Nunca aconteceu de eu não falar, mas pode acontecer de não falar. Por exemplo, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, eu respondi a pergunta. Depois ela me fez uma outra pergunta. Falei, olha, não tem resposta para isso. Foi interessante, uma pessoa me fez essa pergunta de manhã, nos grupos que eu tinha, que eu atendia no consultório, e quando foi à tarde, veio a resposta para mim. Aí depois eu falei com a pessoa. Ela estava perguntando sobre ondas, a diferença lá entre ondas e tal. Eu falei, não, eu não ia respirar. Eu falei, não sei o que responder. De tarde já chegou para mim. Então, é muito comum isso. Às vezes não chega na hora, pode chegar depois. E uma outra pessoa, que eu lembro disso, ela fez uma pergunta para ela. Para a mãe dela. Veio rapidamente a resposta. Aí ela fez uma pergunta para o filho dela. E a resposta não veio, mas veio assim para mim. Essa pergunta dela é uma coisa de ego, não é para responder. Não é que me veio a resposta, só veio assim, não é para responder.
Por quê? E foi interessante que nessa pessoa, quando ela perguntou da mãe, ela era uma coisa muito assim, pura. Ela queria mesmo dar, tipo assim, o suporte que ela podia dar para a mãe, né? Mas quando veio do filho e ver essa coisa não é para dar resposta, é como se ela quisesse, de certa forma, saber o que era o bom para o filho e dominar isso, e não ver a resposta. Eu achei muito, isso tem muitos anos, mas eu achei muito interessante. Então, a forma que vem, a gente tem que estar também atento. Por que está acontecendo dessa forma? Sempre tem um motivo, tá? Então, é por isso que eu falando assim, quando a gente abre mão da mente racional, significa o quê? A minha mente racional, meu ego, não tem condições de saber tudo, não existe isso. Mas a sabedoria cósmica, isso aí é sabedoria mesmo. Então, se a gente pode ter esse acesso, é muito melhor. Então, você abre mão por quê? Porque você tem, na realidade, um instrumento muito superior e que vai te dar uma harmonia, uma calma, uma compreensão que você não conseguiria ter de outra forma. Tá? Então, tudo isso que eu estou dizendo faz parte dessa prática, que aos poucos vocês vão assimilando. Certo? Mas então assim, o tema que eu estou querendo trazer hoje, né? Então, eu falei lá atrás, né, na aula 5, da purificação, a importância da autopurificação. Depois eu falei da estrutura dos corpos. E hoje, então, eu estou falando algo que vai juntar essas coisas. Como assim? Como é que a gente faz a purificação do corpo físico, do corpo energético e do corpo emocional? Então, a gente pode fazer isso separado, pode fazer junto também. Mas vamos praticar primeiro separado, né? O corpo físico, eu cheguei a falar isso semana passada, né, na quinta-feira, é isso que a gente vê, que conhece, né, o corpo físico. E que tem a ver, então, com a Terra, né, com o cristal líquido marrom. Eu vejo muito a gente dentro do cristal líquido marrom, dentro do magma, né? Geralmente, ou a gente mesmo, né, como seres que são ali de barro, como duendes e fadas marrons, e criando o próprio corpo, regenerando o próprio corpo. Ou, ao mesmo tempo, que eu vejo como se fossem vários duendes que compõem o corpo físico. Como se fossem assim, aqueles bonequinhos juntos, assim, formando o corpo físico. Porque, na realidade, é na mesma, são representações apenas. Né? Porque quando você vivencia a criação do cristal líquido marrom, você percebe a sua própria força de criar. Então, se a gente tem terra, né, que são os elementos da terra no corpo físico, nós temos, e nós somos fonte da vida, nós temos a capacidade, a habilidade de autorregeneração. Certo? Isso significa que você pode também ajudar o outro? Pode. Mas ajudar o outro sempre é você dar um estímulo para que o outro possa produzir. Porque a cura só vem quando o outro produz. Mesma coisa com, vamos dizer, uma pessoa só, né? Ah, mas eu tenho esse e esse órgão que não estão legais. Então, vamos dizer, o resto do corpo está produzindo bem o cristal líquido, aqueles dois órgãos não estão produzindo muito bem. Quando aqueles órgãos começam a produzir bem o cristal líquido, eles podem se curar. Mas, então, é uma coisa interna. Interna de cada célula, interna de cada órgão. Certo? Então, assim, vamos dizer, a nossa parte que está bem, né? Vamos dizer, eu não estou com a garganta legal. Então, eu sei que na palma das mãos tem fonte de cristal líquido, como tem em todos os lugares, né? Mas eu vou pôr, então, a palma da mão na minha garganta, no meu pescoço. E aí você começa a sentir o efeito. Mas o efeito é o quê? Você melhora imediatamente. Quando você tira a mão, a melhora pode persistir ou não. Por quê? Se você colocou a mão, o objetivo aí é estimular que o órgão produza. Então, o órgão pode produzir ou não produzir. Vai depender disso. Isso é a mesma coisa quando a gente faz para o outro, para a outra pessoa. Você estimula o outro a produzir. Então, você doa isso, é né? Uma doação. Se o outro vai produzir ou não, não compete a gente que está doando, compete ao outro. Aí é livre-arbítrio. Certo? Então, isso aqui é muito importante lembrar disso. Tá? Então, assim, o corpo físico ele está muito voltado, então, para a segunda dimensão,
que é o magma. Essa segunda dimensão, ela é uma dimensão considerada também da unidade, não existe separação, né? Que a dualidade, ela está na terceira e na quarta dimensão. O dia e noite, o bem e o mal, essas duas forças opostas que a gente tem dentro da gente, que cria esse conflito interno, e o conflito com o meio, porque o conflito que existe no meio é o conflito nosso projetado no meio. Então, assim, de toda a humanidade. Daí essas guerras e tal, né? Ah, mas não tem nada com isso. Não, a gente tem sim. Por quê? Esse conflito tem a ver com a humanidade. E nós somos a humanidade, a gente não está separado. Então, tudo que a humanidade vive tem a ver com a gente, cada um de nós. Mas considerando sempre que nós somos todos um, né? Então, a vivência da dualidade, ela cria essa ilusão que a gente é separado do outro, mas não é, né? Igual no corpo físico, um órgão não é separado do outro. Porque se esses órgãos não fossem interligados e não funcionassem como um só, não tinha como o nosso corpo funcionar. Eles não funcionam separados. Então, tudo é assim, né? Então, em tudo que a gente vê essa unidade, né? O corpo energético, eu falei com vocês também semana passada, né? Sobre a questão dos chakras, né? Os chakras são todos interligados. Cada chakra é uma fonte de cristal líquido. E cada chakra é onde a energia cósmica entra, ela inverte, né? Como se ela dobrasse, invertesse e entra no corpo físico. É esse movimento, né? E cada chakra é responsável também pelo corpo físico, né? Tem os chakras principais, os 7 chakras principais, que eu também falei semana passada. Cada um é mais ligado, geralmente, a uma glândula, que domina um grupo de órgãos, né? Então, e tem o corpo emocional. O corpo emocional, então, ele está envolvendo tudo isso. E eu falei também que ele recebe mais a energia, assim, para poder se purificar do reino angélico, né? Que eles passam para a gente a energia que vem da 9ª dimensão do buraco negro. Eles estão, os anjos, na 10ª dimensão, mas eles se banham e eles também regam as rosas brancas do reino angélico com essa fonte mãe de cristal líquido branco. E eles derramam, né, numa chuva constante essas rosas brancas para purificar nosso corpo emocional, né, que está cheio daquelas densidades que a gente já falou também, ligados a heranças, né? Heranças, antepassados, coisas que a gente já viveu nessa vida ou em outras vidas, ou os antepassados viveram, que também não tem separação, não tem diferença, né? É tudo uma coisa só. A gente sempre acha que a coisa é muito separada e dividida. Não é. Isso é apenas uma ilusão, tá? Então, esses 3 corpos, na realidade, eles também funcionam como uma unidade. Eles são unidos. Um depende do outro. Então, vamos dizer, um trauma no corpo físico, ele vai afetar o corpo energético e o corpo emocional. Não tem como não afetar, né? É a mesma coisa, um trauma emocional vai afetar também o corpo energético e o corpo físico. Trauma no corpo energético, mesma coisa, porque não tem uma separação. É uma coisa só. Então, na realidade, a gente precisa de estar com todos os corpos bem, né? Funcionando em harmonia e em conexão. Se isso não acontece, a gente não está bem, em algum aspecto. Não é isso? Quer dizer, o aspecto que vai aparecer pode ser um ou outro, mas o todo não vai estar bem, porque existe, né, algo que é, vamos dizer, uma lesão, ou algo que não está bem em um desses corpos. Então, na realidade, essa coisa que ela é separada, analítica, é mais para a nossa mente racional compreender, né? Mas tudo funciona como uma unidade, como um universo, né? Como o planeta Terra. A gente não separa também as coisas que tem no planeta. Isso aqui é a planeta Terra, isso não é. É tudo uma coisa só, é um conjunto. Né? Que forma aquilo que eu falei da estrutura do ser, que é uma esfera. Então, a gente vê lá uma esfera, né? Uma bola, que é o planeta Terra, e tudo lá funcionando, como se fosse o corpo físico, né? Os rios, né? Os rios indo sempre para o mar, né? As montanhas, o verde, tudo um conjunto. Não é separado. As coisas não são separadas. Não tem como separar.
Ah, vou separar o reino animal, vegetal, mineral. Não tem jeito de separar. Não é são interdependentes. Então, a gente vê muito, né, com todo esse trabalho do cristal líquido, essa união, que tem a ver com essa unidade, que é isso que tem a ver com transcender a dualidade. Então, eu vou fazer um exercício. Eu falei com vocês que eu já passei para vocês, está aí no grupo, vocês podem acessar depois, a hora que for fazer o exercício aqui, o separado, né? Purificação do corpo físico, corpo energético, corpo emocional. Porque ele chegou para mim dessa forma. E quando chegou para ser feito nessa ordem. Primeiro fazer o corpo físico, depois o corpo energético, depois o corpo emocional. Depois de alguns anos, já foi falado para mim que a ordem não importa mais. Por quê? Porque depois que várias pessoas já fizeram, significa que a humanidade já está preparada. Porque uma, duas, três pessoas, um grupo, né? Ele faz para todos. Cada pessoa faz para todos. Então, isso vai mudando. As coisas não são estáticas. Né? Porque vida é movimento, então tudo muda. Então, assim, por isso que eu falo, os exercícios estão lá no livro, são bons? São muito bons. Mas são exercícios que estão lá, estáticos, né? Estáticos, assim, estão lá, mesmo exercício. Você pode fazer várias vezes? Pode, não tem problema nenhum. Você faz várias vezes, mas cada vez que você fizer, vai ser diferente. Nunca é igual. A pessoa pode fazer o mesmo exercício, mas ela já é outra pessoa. Que ela já fez, já deu um passo, já modificou uma série de coisas, agora ela vai modificar outras coisas. Então, nunca se repete, mesmo fazendo o mesmo exercício. Mas, se você não depende daquilo que está escrito ali, o que vier para você sempre vai ser uma coisa nova e diferente daquilo. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a canalização agora com esse objetivo, dessa purificação dos 3 corpos. Vamos ver o que vem e como vem. O objetivo maior aqui, então, é que vocês possam sentir isso. E depois, em grupos menores, vocês vão praticar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Porque ao fechar os olhos, você sempre pode ficar mais voltado para si mesmo, para o seu interior. Porque tudo isso que é falado acontece dentro de você. E, como sempre, né, essa meditação é uma visualização, né? É sempre uma meditação criativa, uma visualização. Vocês vão imaginar. Usa-se muita imaginação. Imaginação é algo que está além da mente racional. Então, nesse momento, vocês imaginam que estão caminhando pelo planeta Terra. Vocês estão descalços. E o contato da sola dos pés no chão faz você começar a absorver a terra. Como se você fosse ficando, se tornando um ser de barro. A primeira impressão é de alguma coisa desagradável, ruim, como se fosse suja. E uma vontade de se liberar disso. Como se fosse assim, uma poeira, uma sujeira, que vocês quisessem ficar livres. Tipo, tomar um banho para poder limpar, como se isso pesasse. Mas aí vocês continuam a caminhar e percebem que, nesse momento, é como se vocês se tornassem, então, muito mais terra. Porque essa terra que vocês absorvem, que é o magma, é o cristal líquido marrom, que vai fortalecer cada célula do seu corpo. Vai fortalecer cada órgão. E aí você sente que você vai ficando mais pesado, mas um mais pesado, que você começa a sentir mais que é terra. Você sente mais a força da gravidade. O contato com a Mãe Terra. E o que significa, de fato, ser terra? Estar no útero da Mãe Terra. E aí é como se você resistisse um pouco, quando você está caminhando e recebendo esse cristal líquido, essa terra, inundando todo o seu corpo, até que você fala, não, mas espera aí, deixa eu relaxar. Quando você relaxa, você entra dentro da terra. E aí, como se você estivesse tomando um banho de lama morno, numa temperatura extremamente agradável.
E aí você sente que todo o seu corpo, ele amolece. E é um amolecer que é um relaxamento. E é esse relaxamento que te deixa mais pesado, a sensação de estar mais pesado. Mas a sensação de estar mais pesada é estar em contato maior com o centro da Terra, com a segunda dimensão, com o magma. Você se torna o próprio magma. E todo o seu corpo se dissolve nesse cristal líquido marrom. E aí você percebe que está em outra dimensão realmente. É um outro espaço. E nesse espaço é tudo diferente. Diferente do que você vê na sua vida, na superfície terrestre. E aí você vê seres, como você está agora, de cristal líquido marrom, em laboratórios, hospitais, escolas, todos formando, criando corpos. Você vê aquilo, eu acho fantástico, porque os seres criam do cristal líquido marrom que sai na própria mão dele. Como se as mãos fossem isso, elas jorram esse cristal líquido marrom. Como se fosse uma argila que você modela. Só que você modela seu coração, seus rins, seu pulmão. E é uma coisa muito prazerosa. É um prazer suave, muito delicado. E você percebe que é uma coisa muito minuciosa. E vai dando uma satisfação muito grande, porque você vê que você e todos têm a mesma habilidade. Isso traz uma tranquilidade imensa. Porque você vê que todos têm a mesma capacidade. Apenas precisa desenvolver. E não deixar no estado de latência. E aí você percorre como se fossem cidades dentro da Terra, subterrâneas. E tudo é com muita satisfação, com muita alegria. E você encontra vários desses seres, como duendes e fadas, que têm essa capacidade. E eles são mestres no sentido de ensinar vocês a modelar o seu próprio corpo. E aí você vê que isso existe de uma forma muito mais ampla. Por quê? Modela-se também órgãos que ficam ali, como que aguardando um ser que vai chegar ali e vai precisar daquele órgão. E quando isso acontece, e você vê isso acontecendo, o órgão está ali. Mas aí eles pegam esse órgão e colocam no ser, mas ele coloca mais para tirar um molde. Quando ele tira esse molde, as mãos deles produz tanto cristal líquido marrom que façam que o órgão fique perfeito para aquele ser que está recebendo, para aquela pessoa. E aí você pensa, nossa, mas na superfície terrestre tem tanto problema, tanto de conseguir um órgão, como rejeição, pessoas que não se adaptam. Como é diferente aqui? E aí você ouve a voz desses seres que estão fabricando isso. Pois é, o fato de estarem todos aqui prontos significa que vai ser colocado desse jeito. Não, porque você coloca e ele vai se modelar naquele momento, porque essa substância, que é esse cristal líquido marrom, ela se modela, ela tem uma inteligência própria, como todo cristal líquido. Então, ele se torna o órgão que aquela pessoa precisa. E aí você vê uma possibilidade tão diferente, tão nova diante de você, e aí você entende que as possibilidades mais limitadas, elas estão na terceira e quarta dimensões. Nas outras dimensões, não existe essa limitação. E aí você entende melhor todo o processo. Isso significa que uma pessoa que está com uma insuficiência no órgão e precisa de um transplante, no nível físico, ele vai fazer o transplante. Mas se ele fizer junto com isso,
esse transplante nesse nível energético com o cristal líquido marrom, ele vai ter muito mais possibilidade de se dar bem, porque o corpo físico dele, então, o molde do corpo físico no cristal líquido marrom vai estar muito mais bem preparado. E aí você entende melhor o que é viver nessas dimensões separadas, duais, como se vive na superfície terrestre, e o que é não viver nessas dimensões. Estar liberado disso. É como se fosse um mundo mágico, muito diferente. Você vai entendendo melhor tudo isso. E sente que você pode praticar e deve com você mesmo. E, claro, com todos que estão ao seu redor. Mas o mais importante sempre é consigo próprio. Porque quanto mais você pratica, mais você se torna fonte exuberante. Mais você vai desenvolvendo as suas habilidades. Desenvolvendo as suas habilidades, você vive essa realidade. Mesmo ainda estando vivendo no corpo físico. Muda a qualidade. E mudando essa qualidade sua, isso muda para todos. Você vai abrindo caminhos que vai facilitando o caminhar dos que te seguem. Dos seus irmãos aqui, como toda a humanidade. Porque todos somos um. Todos somos irmãos, é a mesma coisa. E tudo fica mais relaxado, tranquilo. E você vê que é o mais importante, que você vê esses seres produzindo, esses órgãos, criando com cristal líquido marrom, e você vê a sua capacidade de fazer isso. E é isso que é o mais importante. E aí você volta, então, a caminhar na superfície terrestre. Mas agora de uma forma completamente diferente. Porque você pode adentrar o Magno na hora que desejar, ou na hora que precisar, ou de repente, quando perceber. A sua capacidade, a sua habilidade vai ampliando enormemente. E você começa a perceber que o seu caminhar no planeta Terra, na Terra, descalço, é muito mais suave. Os seus pés são diferentes. A sola dos seus pés está diferente. Assim como a palma de suas mãos. E todo o seu corpo jorra o cristal líquido marrom para a autorregeneração. Isso traz uma confiança maior na vida, no sentido de que a vida é. E você apenas vai se encaixando, se adaptando, seguindo a espiral da vida. E aí você se sente bem no seu corpo físico, adaptado à vida na superfície terrestre, sabendo que pode, quando precisar, se regenerar dessa forma com cristal líquido marrom. E aí você se deita numa relva, recebe esse cristal líquido verde na relva, continua recebendo marrom, e olha para o céu, como se várias bolas aparecessem no céu, como se fossem planetas coloridos. Você vê que esses planetas coloridos, de cores fortes e brilhantes, têm uma relação direta com o mundo de cristal colorido da Terra. As cores podem se assemelhar, nunca são exatamente iguais, mas podem se assemelhar ao que você vê no verde da natureza terrestre, da forma energética, no cristal líquido brilhante. As cores das flores, como se você pudesse ver agora, muito diferente. Como se você nunca tivesse percebido as tonalidades, a quantidade de variedade que existe. E essa variedade do que existe, de cores, no mundo de cristal colorido da Terra, é a mesma variedade dessas bolas, planetas, que você está vendo olhando para o céu. E, ao mesmo tempo que você recebe desses planetas, dessas bolas de
que estão espalhadas pelo cosmos, você recebe esse cristal líquido da natureza ao seu redor. Esse verde onde você está deitado entra no seu corpo energético e vai fazendo cada chakra da grande rede energética girar de um lado e do outro lado, de uma forma ou de outra forma. Aí, de repente, seu corpo está todo verde, mudando a tonalidade do verde. Logo depois, ele já está azul, como se fosse um mar. Mas logo depois, ele já está da cor do sol, da cor das várias flores existentes, da cor de um arco-íris. Tudo muda muito rápido. E aí você tem a impressão de que tal chakra ficou amarelo, por exemplo, mas logo ele já está vermelho, e logo já está cor-de-rosa, e logo ele já está azul. E aí você se pergunta, mas por que tudo muda tão rápido? E aí você percebe que, sendo um ser conectado com todo o universo, tudo que existe no universo te influencia. Assim como você influencia tudo que existe no universo. É tudo uma coisa só. Porque, ao mesmo tempo que você também é uma árvore, um animal, qualquer planta, ou no reino mineral, animal, vegetal, você também é um desses infinitos planetas multicoloridos. Porque eles estão representados no seu corpo energético, nos seus chakras. E, nesse momento, como você aprendeu, de fato, se conectar, você recebe esse cristal líquido e começa a produzir abundantemente. E começa a jorrar abundantemente. E aí você percebe que você contribui para o colorido que existe no planeta Terra. Que você contribui para esse colorido que existe nos planetas espalhados pelo cosmos. Porque você também é um desses planetas, ou todos. Você também é o universo. Como você é a Terra. E é como se você cada vez mais fosse compreendendo quem de fato você é. De que você é composto. Dessa multiplicidade de tudo o que existe. E aí você vê os seus 7 chakras principais, todos agora funcionando perfeitamente, abertos, harmônicos, equilibrados, e fazendo com que seu corpo físico também se torne totalmente equilibrado. Cada átomo do seu corpo, cada chakra, produz muito cristal líquido, multicolorido. Isso traz essa sensação de equilíbrio, paz interior. A certeza de que você faz exatamente aquilo que você precisa. E que toda a vida está a seu favor, junto com você. Fazendo com que você possa expressar cada vez mais o que você é. Te estimulando nesse sentido. E aí vem uma paz. Passa uma espiral multicolorida, todo o seu corpo energético, unindo tudo, e você se torna completamente branca. E aí você entende claramente o branco da união de todas as cores. E traz, então, a maior paz para o seu coração. E aí você começa a caminhar no reino angélico. Você vê vários anjos. Eles te convidam a olhar os jardins angélicos. Você se vê, inclusive, aprendendo e cuidando. E colhendo essas rosas. E aí você vê essa chuva de rosas, de pétalas de rosas brancas, que preenche o seu corpo emocional. E preenche o corpo emocional de todos os seres da Terra. E o próprio planeta Terra se torna branco. O corpo emocional do planeta Terra. E aí você já não sabe mais se você é você mesmo separado, se você está num conjunto de pessoas, ou se você é o próprio planeta. Porque não tem diferença.
É tudo uma coisa só. E aí você percebe também que os anjos estão sempre presentes. E eles derramam constantemente essa chuva. Então, eles oferecem constantemente. E você, que sabe disso e que também aprendeu a cultivar essas rosas, você também está junto com os anjos, nessa mesma função, nessa mesma tarefa. E aí você vai respirando, cada vez de uma forma mais suave, e se vê ao mesmo tempo no magma, cuidando do seu corpo físico, o cristal líquido marrom, caminhando no mundo de cristal colorido da Terra, vendo o seu corpo energético todo colorido e equilibrado, e se vê, então, também no reino angélico, cuidando do seu corpo emocional e do corpo emocional de todos os seres existentes. Isso te traz uma satisfação, uma plenitude, uma sensação muito agradável de saber da importância de cuidar de si mesmo, em todos esses níveis. E sabendo que ao cuidar de si, você cuida de todos ao mesmo tempo. E assim é. Tudo bem? Então, eu quero saber se agora vocês têm necessidade de falar alguma coisa, ou se a gente já pode passar para outra parte, que é dividir vocês, né, em 2 grupos de 3 pessoas, onde a proposta é uma pessoa faz e 2 recebem. Então, uma pessoa vai fazer para os outros 2 a purificação do corpo físico, é essa que está escrita aí. A outra vai fazer do corpo energético, a outra vai fazer do corpo emocional. Então, uma pessoa fala e as outras 2 recebem. Certo? Vocês precisam de colocar alguma coisa antes de a gente passar para essa parte? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou alguma coisa que está relacionada com a mensagem que vocês acabaram de receber, vocês podem falar também. Ou, no final, vocês vão precisar de falar, porque vão ver, vão colocar como foi a experiência com vocês, né? Alguém precisa falar alguma coisa nesse momento? Vocês têm acesso aí ao que eu passei para vocês, desses 3 exercícios, mesmo quem está no celular? Porque os 3 exercícios estão no grupo, o T1, né? Coloquei aí. Porque não adianta eu colocar aqui, porque não dá para... Então, os 3 exercícios aí, ó. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional. Dá para fazer? Então, uma pessoa faz em 2. E aí eu divido nas turmas, vai ser essa divisão aleatória, divide em 2 grupos, aí vai ficar 3 e 3. Posso dividir? Alguém precisa colocar alguma coisa? Heloísa, você tem que tirar, voltar o áudio, né? Estou pedindo aí para você. Aí. Isso, pode falar. Eu não sei se eu conseguirei pelo celular. Porque é o seguinte, você está falando, né? Você pode voltar o celular, ir lá no WhatsApp, entendeu? E conseguir, mesmo falando no celular. Entendeu?
Vê se você consegue aí. No meu caso é a mesma coisa, mas eu não vou conseguir ver a pessoa, só vou Não. conseguir ler. Tá. Então, olha Também, só. acho que eu não consigo também ver. Não, eu acho que não tem importância, porque a hora que você parar de ler, você vai falar. Você fala, não tem importância. Porque a pessoa vai precisar de ouvir. Primeiro, vocês vão encontrar como vocês estão aqui para poder definir quem vai fazer qual exercício, né? Certo? E aí, depois, eu só quero ter certeza que vocês vão conseguir fazer isso. Eu acredito que sim, né? Vou tentar aqui. Tenta agora, ver se você consegue, se tem alguma dificuldade. Mesmo que você suma agora, depois eu divido. É só voltar aí no celular e entrar lá no WhatsApp. Pronto, eu já entrei. Conseguiu? Eu consegui, Edneia. Por fora que eu estou no WhatsApp, tá? Então, ótimo. Eu consegui também lendo aqui no WhatsApp do computador. Ah, Só tá. Você está com os dois. Mas a Ilé está só com o celular, né? Ou só com o computador? Releguei. Aham. E, Heloísa, você conseguiu? Olha aí, vê se você consegue. Conseguindo ver o WhatsApp. Conseguiu? Vindo. Não, peraí. Você conseguiu ver o WhatsApp aí, entrar nele? E Ótimo. Então, eu vou dividir vocês, tá? Eu Vou também estou parar lendo aqui. no computador, tá? Tá. Posso dividir, então? Vocês só vão aceitar aquela mensagem. Vou parar a gravação aqui e depois volto, né? Então, gostaria que cada grupo falasse como é que foi a experiência, né? De vocês nesse... E é claro que podem falar também da experiência anterior ou comparar, né, com a mensagem que eu canalizei dos 3 e vocês fizeram separado agora, né? Os pontos. Quem quiser colocar, pode começar. Então, eu fiz a primeira, né, com elas duas, com a Maria de Fátima e com a Ana Guerra, e depois, quando a Ana Guerra fez, foi assim, eu senti bastante movimentação, como se estivesse fluindo, né, um pouco de atividade aqui, mas foi mais intenso na região cardíaca. E daí eu senti como se tivesse uma linha atravessado o meu quadril, especificamente do meu lado esquerdo. Uhum. Essa foi a sensação que eu tive, assim, foi uma sensação boa, né? E quando a Maria de Fátima fez a última meditação, eu senti bastante a região cardíaca também. Todas as meditações assim que têm sido feitas aqui, eu tenho sentido bastante a região cardíaca e o terceiro olho, né? Mas hoje a cardíaca falou mais alto em todas elas. Certo. A sensação foi bastante boa. Uhum. Como é que você compara essa experiência que você teve com esses 3 exercícios com a canalização anterior, que foi a purificação dos 3 corpos, né? Como é que você compara? Eu penso que é aquilo que você disse anteriormente, que a gente está se purificando cada vez mais, né? A cada sessão que a gente faz. Eu percebi no decorrer dessa semana que eu tive um pouco de tempo de ler a respeito dos exercícios e tudo, e eu intensifiquei em casa a meditação nesses exercícios. Teve um dia desses que eu fiz a meditação e foi assim, coisa de 15 minutos, me deu um mal-estar intestinal, eu tive que ir para o banheiro e foi uma diarreia muito forte. Eu acredito que foi uma super limpeza intestinal que precisava ser feito naquele momento. Uhum. Então, eu sempre tenho me aberto para essas purificações. Eu percebo que a minha região de terceiro olho talvez não esteja aberta. E eu tenho sempre colocado, né? E achei muito interessante que li seu material lá, e no seu material encontrei lá falando que o mestre Hilário é responsável pela abertura do terceiro olho. Então, eu não sei se eu estou correta, até
em dizer isso para você e perguntar, né, se eu sempre coloco assim, se eu não estiver preparada para a abertura de terceiro olho, que isso só aconteça quando eu estiver preparada. Será que isso está impedindo que aconteça? O que é estar preparado? Não sei, de repente eu não saber usar ou não saber como lidar com a... Isso aí é só ego. É, Toda preocupação, todo incômodo e tal, dúvida, pertence à mente racional, que tem uma crença aí por trás, né? De ter sim, usado mal um poder, entende? Existem sim. essas crenças. É muito comum essa crença, né? Da E gente ainda vem carregar alguém e aquela fala, coisa de não, você foi uma geração de bruxa, karma. que você foi isso, foi aquilo. Se você abrir mão disso, não afeta. Por quê? Porque não tem como a coisa não desenvolver de uma forma natural, Sim, entendeu? Se você está pronta, vai desenvolver. Se não estiver pronta, não está preparada, não vai desenvolver. Mestre Hilário, ele é responsável pela abertura dos chakras, em especial do sexto chakra. então, às vezes eu sinto no centro da cabeça como se tivesse um atrito, sabe? Como se tivesse um barulho, não sei explicar, é como se tivesse um atrito, um barulhinho de atrito no centro da minha cabeça. Geralmente, quando eu faço, às vezes, meditação ou quando acontece dessas meditações que a gente tem feito aí. Exatamente no centro da cabeça tem a glândula pineal, né? A glândula pineal, o que é? Ela, na gente, né, no ser humano, ela vai cristalizando, virando pedra, né? Não se sabe muito bem, né, qual é a função dela, né? Quando eu estava na escola de medicina, né, o nosso professor de neuroanatomia, ele estudava isso, a glândula pineal. Ele era um cara assim, bem diferente, né? Estudava no livro dele, do Ângelo Machado, e ele... Eu sei que muitos anos depois, né, que eu já tinha me formado e tal, eu vi o Ângelo Machado numa entrevista com o Jô Soares falando de borboleta. Aquilo me chamou muita atenção. Falei, gente, esse cara realmente não é qualquer coisa, porque o cara... Não, e ele era muito engraçado. Ele falava assim, fanhoso, então o pessoal chamava de Angelim, né? Assim, aquela coisa meio a voz anasalada. E ele dizia que ele era muito feio, e ele era realmente feio, e fisicamente, né? E ele falava, mas eu sou muito feio, mas ainda consegui uma mulher mais feia do que eu para casar comigo. Ele era muito engraçado. Você vê que o cara já era realmente meio demais, né? Meio além, né? Então, ele lá da UFMG, né? Muito engraçado isso. Esse anjo, ele morreu, não tem muito tempo, não. Fiquei sabendo que ele morreu. Mas você vê que, não por acaso, um cara que tinha um perfil desse, estava estudando a pineal, não por acaso falando de borboleta, que é o símbolo né, da transmutação, sabe? Aí você vai vendo, vai ligando as coisas, né? Então, assim, na realidade, a questão é essa, né? Energeticamente, a gente vê que a pineal, ela não vai atrofiando como no ser humano, virando pedra, ela vai desenvolvendo, né? E ela vira essa luz que vai abrindo nessa rede de comunicação universal. E você está se trabalhando para isso. Quando você está se trabalhando para isso, você está se purificando. Então, a coisa vem naturalmente. Então, o medo apenas pertence ao ego, nada mais. Então, essa é uma crença comum, né? Ela tem uma crença comum. Certo. É que a gente usou mal o poder que a gente tinha. Tem que esquecer tudo isso, porque essas crenças, elas só limitam a gente, entendeu? Porque se você não está em condições, você não vai desenvolver. Não tem como. Agradecida. É Então, isso aí. Então, e essa sensação que você sente, eu acho que pode ser exatamente um movimento do chakra se abrindo, que para você pode até ser um ruído mesmo, um ruído na mente. Ela vai se abrindo, vai expandindo. Eu acho que eu falei isso com vocês, é muito comum, quando a gente trabalha essa expansão dessa rede, as pessoas sentirem dor de cabeça, porque vai dar aquela pressão, né?
Então, é muito comum sentir coisas físicas, né? Como você falou que teve a diarreia, né? Que é uma limpeza Sim. também. É, Então, porque não está separado, né? Corpo físico, do energético, do emocional, né? Tudo uma coisa só. agradecida. É isso aí. Quer colocar, gente? Eu tenho tentado, assim, só acompanhar o que se coloca, né? Porque não tenho muita, eu tenho essa sensação de cansaço permanente. Hoje foi mais bocejo, muito bocejo, né? A sensação é que dá para fazer separado e dá para fazer tudo junto, sabe? Tem momentos em que é importante ou pode ser necessário, né? Sei lá, fazer a canalização, né? Fazer o exercício separadamente para o corpo físico, para o corpo energético e para o corpo emocional, mas como é tudo ligado, também não importa. Não importa, Entende? Mas, né? Mas eu posso ter uma necessidade física mais concreta, né? Pode, E aí reverbera, né? E emocional também. Por isso eu estou observando, né? O que desse bocejo, o que do cansaço, né? Assim, eu penso que tá limpando, tá purificando, porque essa é a proposta, né? Você está vivendo Então, o processo, né? Está vivendo o processo. Né? É isso mesmo. Sim, né? Hoje eu pude descansar de tarde, né? E isso é que eu tenho achado curioso. Eu posso ficar horas assim, né? Em tese, né? É como se me deixa ficar quieta aqui, né? Assim. E eu falei, vai um tempo. Aí depois aquilo passa. Também como que rapidamente isso perde essa necessidade. Então estou só acompanhando, né? Assim, testemunhando mesmo, né? É isso mesmo. Quanto abrindo, menos né? ficar querendo interpretar, entender, melhor. Porque precisa vivenciar mesmo. Permitir isso. E a coisa vai acontecer quando for. Quando for. É isso. É isso aí. Obrigada. Gilda, Pode falar, Helene. Então, na canalização que você fez, eu fui muito bem acompanhando no Magma, segunda dimensão, depois eu e sempre sentindo a minha sensação no estômago, aqui bem forte, sabe? Como se tivesse um roda-moinho envolvendo, o coração foi subindo, e eu me perdi um pouco, eu tive um gap assim, que eu não estava, não sei o que aconteceu, parece que eu dormi. De repente, eu voltei, aí já estava, me deu uma dor no meio da cabeça, assim, internamente, sabe? Acima da orelha, assim, internamente, foi isso que me acordou. Eu voltei e continuei, né? Deixei aquela dor passar, foi uma dor intensa, muito picada na cabeça. Bom, daí terminou, tudo mais, eu fiquei bem, passou a dor, tudo bem. Aí, com relação à nossa experiência lá das 3, quando eu estou ouvindo, eu entro mais no exercício do que quando eu estou lendo, sabe? É muito bom ouvir. Eu me entrego mais, me envolvo e vou acompanhando e sentindo, né? Tem novamente essas sensações no corpo, nas partes, né? É como se tivesse mesmo a energia me envolvendo, sabe? Eu sinto uma coisa diferente. Eu não sei explicar direito o que é, mas é. Então, foi isso. Foi muito bom. Que bom. Isso aí, assim, cada vez que vai fazendo, vai mudando, né? Você vai aprofundando, né? Assim, esse aprofundamento ele é pessoal. A pessoa vai aprofundando. Cada um no seu ritmo.
Ana, você quer falar alguma coisa antes de sair? Não, só que eu estou um pouco como a Fátima, assim, mais leve, sem querer racionalizar demais, só permitindo que as coisas aconteçam, aceitando, acolhendo, Ok, né? Só isso. tudo bem. E ainda tenho algumas dificuldades com algumas palavras, que faz parte mesmo da minha resistência, né? Uhum. Mas eu acho que já está mais acomodado. Ok, Tá bom? falou então. Falou, boa noite. Boa Então. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, quem ainda não falou, quer colocar? Você não quer falar, Kim, é isso? Não, não Ok. tem nada para falar. Tá tudo bem, né? Você está bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. Então tá bom. E você, Heloísa, quer colocar alguma coisa? Você tem que... Vou colocar o som, você está sem som. Aí, agora tá ok. Igual a gente estava conversando antes, eu não sinto bem, não tenho, não acho assim, dificuldade de poder, não. Apesar que hoje eu estou mais voada. Então, assim, no princípio, a primeira, eu perdi mais, Sei. entendeu? Uhum. Eu sinto uma sensação de como se eu estivesse desmembrando, como se eu fosse... É como se eu saísse do corpo físico. Uhum. Assim, é uma sensação de leveza sabe, de uma certa inconstância, porque eu estou explorando as sensações que eu venho sentindo. Mas, assim, estou tranquila, não senti nada, fora que algumas vezes eu dava aquela voada, talvez, né? Uhum. Eu É. me assustava e não cheguei a dormir, que eu não, né? Não cheguei a dormir, mas eu, assim, estou bem, eu me senti, assim, né, no decorrer dos exercícios, no seu, que você fez primeiro, é que eu me perdi mais, mas dos outros meninos eu tive presente o tempo todo e Uhum. Certo. não tem nada assim, algo incomum para que eu possa comentar. Ok. Tá bom, então. Então é isso, gente. Podemos finalizar, então, por hoje, né? Uma Sim. boa noite a todos, então, né? Um bom descanso. E quinta-feira estamos de volta. Tá Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite mais. para todos. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Vou finalizar Tchau. aqui. Tchau. Bom Tchau. feriado para vocês, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.